A paz do Senhor, crianças, família, sejam bem-vindos a mais uma aulinha, mais um vídeo nosso que fala sobre as aulinhas que a gente tem aos domingos, hein? Não deixem de vir às aulas da EBD, todos os domingos, amém? Convido os amiguinhos, a famílias e vamos todos nos reunir aqui, porque aqui é o local onde a gente realmente aprende sobre a palavra do Senhor. E hoje a gente vai falar sobre Jesus, o nosso mestre. Esse trimestre tá muito legal, tá muito gostoso de aprender, porque estamos falando do nosso mestre, amém? Porque estamos falando de Jesus. Que coisa mais gostosa, que prazer em falar sobre Jesus, não é? Aprendemos todos os dias quando a gente fala sobre Ele, que veio aqui nessa terra e deixou por onde ele passou os seus ensinamentos. E cabe a nós espalhar tudo aquilo que ele fez, evangelizar e levar o amor dele, amém? E hoje eu estou aqui porque nós vamos falar sobre isso, sobre o nosso mestre. Vamos dizer que Jesus foi o maior professor que se teve aqui na terra, sabia? Jesus, por onde ele passava, as pessoas queriam seguir ele. Todos tinham vontade de aprender com Jesus. Não é legal quando você vai na escola, igual agora, por exemplo, tá todo mundo retomando, né? Para as escolas. Algumas crianças já estão indo, inclusive. Não é legal quando você chega lá e gosta do teu professor? Se comunica e fala assim, chega em casa e fala assim, nossa, meu professor, muito legal, mamãe, aprendi com ele hoje. A gente sempre aprende com os nossos líderes, não é verdade? Com os nossos professores. E Jesus foi um dos maiores. Jesus, ele ensinou para nós aquilo que era do Pai. Ele ensinava a gente como seguir aquilo que Deus pedia e pede até hoje. Às vezes a gente pensa assim, é impossível ser igual naquela época. Mas crianças, não é não. Só mudou a forma de repente se comunicar, né? Das pessoas viver, né? Em comunidade. Inclusive até as casas eram diferentes. O que eles comiam era diferente. Naquela época não tinha, por exemplo, o que vocês gostam hoje, tipo um biscoito recheado. Não tinha. Mas tinha o peixe, por exemplo, que Jesus usava como exemplo. O pão, não é verdade? Então Jesus, ele foi o maior mestre. Por quê? Porque ele trouxe, semeou na terra o mais importante, que é o amor do nosso Senhor para com todos nós. E para a gente entender esse amor, para a gente compreender o que o mestre nos ensinou, é importante a gente entender que ele nos ensina a humildade. Se você não tem a humildade, como você vai ensinar o amor? Não tem como, não é verdade? Como que você vai chegar num amiguinho e vai falar de Jesus daquele jeito explosivo? Não vai, né? Você tem que ir falar com jeitinho. Olha, você já conhece Jesus? Vamos lá na igreja, porque lá fala do amor dele por nós. E você vai ver o tanto que é legal você falar desse amor, esse amor ser reconhecido e ser plantado ali naquela pessoa. É isso que Jesus fazia. Crianças, Jesus fazia com que as pessoas se encantassem e entendessem o que ele estava falando. Sabe aquele ditado que fala, já vem o sermão das montanhas? Ou então, Jesus estava lá no sermão das montanhas. Sabe por quê, crianças? É que Jesus subiu lá no alto da montanha. Para nós que moramos aqui em Poços de Caldas, é bem fácil. Todos nós aqui conseguimos ver uma montanha, certo? 2, 3, até mais. Por exemplo, a montanha lá do Cristo, que é a que todo mundo consegue ver. Imagina Jesus lá naquele topo,
falando do amor de Deus por nós, levando o amor para aquelas pessoas. Foi isso que ele fez. Quando fala o Sermão das Montanhas, o que você tem que pensar? Sermão é o Senhor ensinando. Montanha, porque estava lá no alto da montanha. Olha que interessante, crianças. Às vezes a gente ouve a frase e acaba não prestando atenção, né? No significado dela. Fala porque alguém já falou. E na verdade, olha que interessante. Jesus subiu na montanha e falou do amor de Jesus e todos prestaram atenção. Todos se interessaram por aquilo que ele falava. As pessoas viam ele realmente como um mestre e o admirava por isso. E como que você vai fazer isso? Vindo para a igreja. É na igreja que aprendemos a falar desse amor. É na igreja e lendo a Bíblia que a gente vai aprender. Dentro da igreja temos as pessoas preparadas para nos trazer esse ensinamento, para nos ensinar o porquê de Jesus na nossa vida, o porquê do amor, o porquê do perdão, certo? Então, vamos combinar uma coisa? Vocês vêm para a EBD e juntos aprendemos. Em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade de estar entrando na sua casa nesse momento. E chamo o papai e a mamãe, o responsável por você. E vamos juntos semear esse amor de Jesus. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Estamos aqui mais um domingo, mais uma aula da nossa escola dominical, da revista Saber Mais, com o título A História de José. Já aprendemos um pouquinho sobre ele e a nossa lição de hoje é a lição de número 6, tem por título A Fidelidade de um Jovem Escravo. Então nós vimos na lição passada que José foi jogado em um poço pelos seus irmãos, depois ele foi tirado de lá pelos próprios irmãos e vendidos para os mercadores que estavam passando naquele lugar. Esses mercadores eram ismaelitas e eles levaram José para o Egito. Lá eles venderam José para Potifar, um chefe da guarda do palácio. E onde José ia, Deus estava com ele. Apesar de todas as situações difíceis que José estava passando, ser tirado do seu pai, ser tirado da sua família, ser vendido pelos seus irmãos, agora sozinho, sem família, longe, servindo como um escravo, no meio de tudo isso, Deus estava com ele e a Bíblia fala que Deus o abençoava em todas as coisas. José era um homem fiel ao seu pai e ao seu senhor. E ali naquele lugar, Potifar percebeu que Deus estava com José e que Deus prosperava aquilo que José colocava as mãos. Então Potifar levou ele para trabalhar na sua casa, no meio das suas coisas, e deu autoridade para ele. Mas nessa situação, a mulher de Potifar ficou encantada com José. Então, buscava meio de ficar próximo de José. E José fazia de tudo para escapar dela. Porque José, além de um compromisso com o Potifar, que era o senhor dele, naquele lugar, que cuidava dele, que mandava nele, ele tinha um compromisso muito maior com o Senhor. Ele não queria de forma alguma pecar contra Deus. Mas um dia, numa ocasião, acabou que José ficou sozinho no lugar com a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar, então, tentou agarrar José, tentou seduzir José. E José, para fugir, como ela tinha segurado na sua roupa, ele tirou a sua roupa e saiu correndo e fugiu da mulher do Potifar. Então, a mulher do Potifar
cheio de raiva, cheio de ódio, porque não conseguiu nada com José, ela acusou então José para Potifar, para aquele povo, que José tinha tentado agarrar ela. Ela inverteu a história, colocando a culpa sobre José. Então Potifar mandou que prendessem José na prisão. E José ficou ali um bom tempo preso por uma coisa que ele não fez. José permaneceu fiel, tendo a possibilidade na sua mão de errar, estando longe do seu pai, da sua família. Ele poderia pensar assim: poxa, ninguém está vendo, eu estou aqui, posso fazer o que é errado. Mas José sabia que, apesar do pai não estar vendo, da família não estar vendo, de ninguém estar ali dentro do palácio naquela hora vendo, Deus vê todas as coisas. José, longe, servindo como escravo, não perdeu a visão de que Deus está em todo lugar e sabe de todas as coisas e vê todas as coisas. José ficou na prisão por algum tempo e Deus, mesmo dentro da prisão, mesmo na injustiça de uma outra pessoa, Deus estava com José e prosperava ele em tudo. José provavelmente ficou triste com toda essa situação, mas ele sabia que em tudo Deus estava com ele. Sabia que em todas as coisas Deus permanecia com ele. E o que nós aprendemos com essa história, com essa parte da história de José? Que no meio de tantas dificuldades, de tantas tribulações, de tanto sofrimento, Deus jamais nos abandona. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas na nossa vida. Se nós permanecermos fiéis a Ele, aos nossos pais, a sua palavra, se ela estiver dentro do nosso coração todos os dias, nós vamos permanecer fiéis a Ele. E com isso, em tudo, Ele vai nos abençoar. E em tudo, Ele vai nos direcionar para fazer a vontade dEle e viver no propósito dEle. Assim como Ele fez com José, no meio da dificuldade, no meio da tristeza, sendo vendido, vivendo escravo, Deus o abençoava em todas as coisas. Amém? Que nós possamos ser assim, servos do Senhor, com o coração disposto a passar por todas as coisas que Deus colocar diante de nós, para podermos servir a Deus com interesse de coração, com fidelidade. E Deus vai começar a trabalhar nas nossas vidas através da nossa família, através daqueles que estão mais próximos de nós. E Deus trabalha e Deus vai nos encaminhando dentro do seu propósito. Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. Paz do Senhor, alunos da classe Ágape. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a lição de número 6, que tem por título O Relacionamento dos Irmãos. Bem legal essa lição de hoje, espero que vocês aí de casa também gostem. A nossa mensagem valiosa está em Filipenses 2:3, que diz o seguinte: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. E a nossa verdade aplicada vai nos dizer que conviver bem com os irmãos traz segurança no presente e bênçãos no futuro. E hoje nós vamos falar um pouquinho de dois irmãos bastante conhecidos de todos vocês, que é Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, eram filhos de Isaac e Rebeca. E para quem não sabe, eles eram irmãos gêmeos. O tópico número 1 nos diz que gêmeos, mas não iguais. Apesar deles terem sido gerados ao mesmo tempo, Esaú e Jacó, eles tinham suas diferenças, tanto física quanto de personalidade. Eles eram bem diferentes mesmos. Esaú nasceu primeiro e isso deu a ele o direito da primogenitura. Antigamente, o primeiro filho do casal era o primogênito. Então, o primogênito ele tinha algumas vantagens, por ter nascido primeiro. E Esaú teve essa vantagem.
Esaú, ele era ruivo, era peludo, né? Gostava de caçar. Já Jacó tinha o corpo mais liso, era mais caseiro, não gostava tanto de caça. E isso nos ensina que mesmo terem sido gerados ao mesmo tempo, eles tinham suas diferenças. E isso nos mostra que Deus nos fez pessoas únicas. Mesmo sendo gêmeos, né, parecidos ou não, Deus nos fez pessoas únicas. E isso é maravilhoso. E o tópico número 2 nos diz que a precipitação leva ao erro. Como eu já disse, Esaú gostava de caçar, era um bom caçador. E numa das suas caçadas, ele volta, né, com muita fome, obviamente, né, de ter caçado. E Esaú havia preparado um prato de guisado muito saboroso, muito cheiroso. E isso chamou a atenção de Esaú. E naquela ânsia, né, de matar a fome dele, de saciar aquela necessidade dele momentânea, fez com que Esaú trocasse o seu direito de primogenitura. Jacó oferece o prato de guisado a ele em troca da sua primogenitura. Então, a lição mais adiante vai nos dizer que nunca nós devemos tomar decisão ou falar alguma coisa ou pensar sem antes consultar a Deus. Né? A história de Esaú e Jacó é uma história muito bonita, nos traz grandes ensinamentos, né? E um deles é sobre isso, né? Da gente não agir precipitadamente, da gente estar buscando o conselho dos nossos pais, conselho dos nossos líderes, do nosso pastor e principalmente e acima de tudo buscar conselho em Deus, porque quando a gente busca conselho em Deus, na palavra de Deus, aí dificilmente a gente vai errar e a gente sabe que erro tem consequências, né? E aí a gente vai ter que arcar com essas consequências no futuro, certo? Então fica aí uma dica, né, para os irmãos. E o tópico de número 3 nos diz que alguém tem que ceder. Visto que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, houve uma briga muito grande e isso levou que Jacó precisasse fugir, né, da presença de Esaú. Para não ser morto. Esaú ficou muito furioso, né, quando ele percebeu que havia sido enganado por Jacó, né, que pegou o direito da primogenitura dele. E aí, os dois estavam errados, Esaú porque vendeu e Jacó porque comprou. E aí, como já diz o nosso título, alguém tem que ceder. Mesmo os dois estando errados, alguém precisava ceder para que aquela situação, né, tivesse um fim e acabasse da melhor maneira possível. Né? E na nossa revista nos diz que mesmo com medo, Jacó sabia que a reconciliação era necessária e principalmente porque essa era a vontade de Deus. Se você brigou com seu irmão, se desentendeu, mesmo você não tendo errado, não ter errado com ele ou ele errou com você, procure o seu irmão, se reconcilie, né? Porque nós sabemos que essa é a vontade de Deus. E para concluir, a nossa lição nos diz que evite acumular sentimentos ruins que afastam você dos seus irmãos. Deus criou cada ser humano de maneira única e por isso somos diferentes. Amém? Agradeço a oportunidade. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a nossa lição de número 6. Nosso versículo do dia diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1:1. A verdade aplicada vai nos dizer: o chamado é uma vocação ou uma orientação divina ao homem convertido para uma boa obra. Os objetivos dessa nossa lição são os seguintes: entender que a chamada é baseada na soberania de Deus, observar os homens chamados por Deus no Novo Testamento e compreender que Deus capacita os chamados. Algo muito interessante nessa lição, principalmente um dos objetivos, né, dessa lição, é falar sobre a soberania de Deus, né, onde a gente já entra no tópico número 1, falando sobre essa chamada divina, né? Então isso não cabe, primeiramente, a uma decisão humana. Os tópicos mais adiante vão falar sobre a responsabilidade humana mediante a essa vocação divina, né?
Então, o próprio tema da lição, né, que fala sobre uma prerrogativa divina, já nos dá a entender que não cabe a questão humana realmente, né, saber sobre a sua vocação, né, e sim Deus, né, com a sua soberania, que vai nos orientar sobre isso. E algo muito interessante, no nosso tópico número 1, é que vai falar que a vocação para determinado chamado, né, determinada função a ser desempenhado, tanto na igreja, né, ou fora da igreja, ela é algo definido por Deus, né? A soberania de Deus, ela vem sendo demonstrada, né, antes mesmo, né, do que a gente possa ter talvez uma sensibilidade maior sobre alguma atividade específica dentro da igreja, né? Porque ela vai nos dizer sobre algo que Deus tem como um plano acima de tudo. Então, algo muito interessante é que a história, né, sobre como Deus irá nos vocacionar para alguma coisa, seja na área da pregação, do ensino, né, da exortação, né, é algo inerente a Deus, né, é algo que está relacionado totalmente aos planos dele em relação ao ser humano. O tópico número 2 vai nos falar sobre o comissionamento divino e o desejo humano, né? Então, vai nos falar sobre essa questão de que não basta somente a pessoa desejar essa vocação, mas ser algo que Deus tem para ela, né? Algo que Deus tem a ser desenvolvido através daquela pessoa. Então, é a partir desse momento que entra a responsabilidade humana. Então, mediante essa vocação, né, que Deus designou alguma pessoa, é que entra a responsabilidade sobre desenvolver, né, e ser capacitado, né, para fazer aquele exercício que Deus está comissionando aquela pessoa. O tópico número 3 vai deixar um exemplo muito legal, que é sobre o apóstolo Paulo. Então, quando a gente lê o versículo, né, do dia, a gente vê Paulo com a plena convicção de quem o chamou, né, de quem o comissionou para fazer o trabalho que ele fez, né? Então é muito legal porque vai falar sobre a questão evangelística de Paulo. Então, por mais que Paulo ele exercesse algumas funções dentro da sociedade na época, quando Jesus o encontra, né, ele muda totalmente o curso da vida dele. Então, o tópico 3 vai falar sobre essa questão, né, usando Paulo como um grande exemplo, que independente das vontades, né, independente da preparação, independente da linhagem já de Paulo, Jesus transforma a história dele e comissiona ele, né, e vocaciona ele para uma outra chamada, para uma outra área em que Paulo talvez não tenha imaginado, né, na sua vida passada que ele estaria desenvolvendo dali para frente. A nossa conclusão vai nos dizer o seguinte: a chamada de Deus na vida do homem não o exclui de fazer as escolhas certas e viver com responsabilidade à altura de sua chamada. Então, o que a gente vai entender com essa lição? É que mediante a um plano soberano de Deus, né, ele dá a alguns seres humanos a capacidade e a honra, né, de poder ser vocacionado para algumas atividades específicas, e mediante a isso, ele deixa a nossa critério, a nossa responsabilidade, né, sobre como desenvolver, como se aperfeiçoar e como honrar essa vocação dele que é concedida a nós. É isso aí, bons estudos e até a próxima. A paz do Senhor para os irmãos que nos assistem nesse momento. Quero aqui com muita alegria apresentar para os irmãos a nossa lição de número 6, que tem por título as parábolas do livro de Ezequiel. O texto áureo nosso encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, e o versículo de número 62. Porque eu estabelecerei o meu conceito contigo e saberás que eu sou o Senhor. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, ser fiel em todo o tempo e submeter-se ao plano de Deus. Objetivos da lição: explicar a parábola da videira inútil, mostrar Jerusalém como a esposa infiel da parábola e destacar a alegoria da parábola das duas águias. Texto de referência: Ezequiel 15, capítulo 15, versículo 2, 3 e Ezequiel 16, versículo 15 e 60. Filho do homem, que mais é o pau da videira
que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste a todos os que passava para seres dele. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. A introdução da nossa lição diz assim: o Senhor Deus ordena a Ezequiel que anuncie a mensagem profética por intermédio de parábolas, que retratavam a situação pecaminosa de seu povo, o juízo divino e promessas de restauração. Então, nossa lição nessa manhã, ou desta feita, vai tratar dessas parábolas, as parábolas que demonstravam qual era a posição, a situação do povo de Israel naquele momento. Então, Deus usa o profeta Ezequiel para contar essas parábolas. No tópico 1, que diz a parábola da videira inútil, está escrito assim: essa parábola compara os habitantes de Jerusalém a uma videira que não dá fruto, estéril, e que por isso mesmo é inútil, não serve. Eu acredito que não existe uma coisa pior para o ser humano ou para o servo de Jesus, o cristão, seja lá quem for você. Eu acho que não existe uma coisa pior para nós do que ser inútil ou se tornar inútil. Eu acredito que a nossa satisfação ou o grande prazer da nossa vida é ser útil, principalmente na obra do Senhor, a gente poder fazer algo na obra do Senhor. Então Ezequiel conta essa parábola ao povo de Israel, os chamando de videira inútil, que não produzia frutos, por causa disso. O povo estava numa situação pecaminosa e por esse motivo se tornaram inúteis. A verdade é que a história vem se repetindo ao longo dos anos. Aquilo que acontecia lá atrás, hoje já vem acontecendo também nos nossos dias. E por alguns pecados, pelo abandono à fé, pelo abandono ao servir ao nosso Deus, a gente também pode se tornar inúteis, estéreis, né? Deus nos fez para produzirmos frutos, para gerarmos frutos. E esses frutos, eles são evidentes. Mas quando nós abandonamos o nosso Senhor, nós nos tornamos estéreis. Nós deixamos de produzir esses frutos. Frutos estes que outras pessoas podem também se alimentar. Então, quando a gente não produz esse fruto, a gente acaba se tornando inútil. Lembrando que nós fomos chamados para produzir frutos. Esse é o nosso chamado. Deus nos chamou para que nós produzimos frutos, para que as outras pessoas, ou para que nós sejamos o exemplo para aqueles que querem servir ao nosso Deus, possam olhar para nós e se alimentar desses frutos, se alimentar daquilo que a gente vive, do nosso comportamento, possa ter a gente como exemplo de como servir ao Senhor, de como se achegar até o nosso Deus. Então, nessa árvore faltava o fruto da justiça e da fidelidade ao Senhor. Ela expressa com muita direção e clareza o pecado, a rejeição consciente e deliberada de um povo que foi chamado por Deus. Quando a gente se torna infrutífero, isso é visível também. Da mesma maneira que uma árvore, quando produz frutos, ela é visível os frutos dela, também quando ela não produz frutos é visível. Se nota que aquela árvore deixou de produzir fruto por algum motivo. Algum motivo ocasionou aquela parada, né? Aquela estagnação, não sei, algum motivo, algum pecado. Tratando que o povo de Israel foi o pecado, a rejeição, o abandono a Deus e às suas leis, produziu este processo na vida daquele povo. E da mesma maneira com a gente, isso acontece. A gente para quando a gente abandona os estatutos, quando a gente abandona Deus, a gente se torna infrutífero. No tópico 1, item 1, diz assim: videira, uma árvore símbolo da frutificação. Usando uma metáfora, Jesus disse que toda vara que está ligada à videira pode dar muitos frutos. Nós somos as varas que precisam estar ligadas na videira verdadeira, mas, uma vez estéril, o lavrador, Deus, a corta. Mesmo as que dão frutos precisam ser limpas para continuar produzindo mais. Dois processos interessantes nas varas, que somos nós, que devemos estar ligadas no nosso Deus.
que é a videira verdadeira. O primeiro processo é aquela vara que produz fruto. Aquela vara que produz fruto, ela precisa ser limpa. Ela sempre precisa dessa manutenção, desse tratamento de limpeza para que ela produza mais ainda. Se você for parar para analisar uma flor, por exemplo, se ela tiver ali alguns ramos, alguns galhos que estão mortos, é necessário que aquele galho morto ele seja tirado, porque aquele galho está sugando ali a energia, a vida daquela planta. Então, a vara que produz fruto, ela precisa ser limpa para que ela produza mais frutos ainda. Então, o próprio Deus faz isso, faz esse processo na vida desse crente, desse irmão. E existe também um outro processo, uma outra vara, aquela que não produz nada. O lavrador, que é o nosso Deus, ele vê que aquela vara não produz fruto e a corta. Então a gente precisa entender e compreender qual é a nossa posição, qual é a nossa situação, aonde nós estamos na videira, qual é o processo que nós estamos passando. Nós estamos sendo limpos para produzir mais frutos ou deixamos de produzir esse fruto? Qual é o motivo pelo qual paramos de produzir? Que Deus te abençoe e que o Senhor nosso Deus possa nos ajudar a cada dia a produzir mais frutos para a glória e honra do seu nome. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.